Aos 18 dias do mês de setembro de 1835 da Era Vulgar, reunidos em sua sede, na Rua da Igreja, número 67, com o fim de especificamente traçarem as metas finais para o início do movimento revolucionário com que seus integrantes pretendem resgatar os brios, os direitos e a dignidade do povo rio-grandense. A data escolhida é o dia 20 de setembro de 1835. Nesta data, todos nós, em nome do Rio Grande do Sul, nos levantaremos em luta contra o imperialismo que reina no país. Foi a decisão que tomaram os maçons naquela época, faziam parte então da loja de Utopia e Liberdade, de então levantar-se contra o império numa revolução. A ata representa efetivamente o descontentamento de parte dos intelectuais, políticos, professores, jornalistas, liberais, que já há algum tempo se articulavam em diversos espaços na cidade de Porto Alegre, em outras vilas no interior do estado, e que já anunciavam a ideia de um rompimento com o governo central. Esse endereço na antiga Rua da Igreja representa isso. Hoje, observando todo esse espaço do centro de Porto Alegre, onde estão constituídos todos os poderes, eles estão aqui também por isso, porque o centro da política se fazia na Rua da Igreja. Nós não podemos ter certeza que esse prédio era exatamente o prédio onde as reuniões ocorreram. Agora, simbolicamente, é aqui sim. E ali foi tomado, então, junto com essas personalidades, como Bento Gonçalves, Gomes Jardim, Pedro Boticário, Cine da Fontoura, Antônio da Costa, Souza Neto e Domingos de Almeida, acharam que era o momento do Rio Grande do Sul dar uma resposta ao Império. Os historiadores de formação acadêmica marxista gostam muito de dizer que a Revolução Farroupilha teve uma causa econômica, o charque. Isso eu acho uma simplificação despropositada, teve várias causas, inclusive causas secretas, onde entra a maçonaria. A maçonaria francesa, republicana, ao contrário da maçonaria inglesa, o azul, e que era monarquista. A vermelha francesa, republicana, nos chega não pela corte no Rio de Janeiro, como o azul chegou via Portugal, nos chegou pelas relações de amizade e até de compadrio, e às vezes até de parentesco, entre líderes latinos e rio-grandenses. Se as duas coexistiram historicamente no mesmo tempo e às vezes no mesmo espaço, continua até hoje a dicotomia azul e vermelho no Rio Grande do Sul. Ainda mutatis mutandis é a mesma, com Grenal. Maçonaria iniciou Simão Bolívar, Vargas, e também iniciou Bento Gonçalves, e deu grau ao Bento Gonçalves. Com poucos anos de maçonaria, com 5 anos de maçonaria talvez, ele já era grau 33. É dificílimo chegar ao grau 33, porque cada etapa exige um aprofundamento maior dos segredos da ordem, e ele tinha credencial também para organizar triângulos, que são sempre o ponto inicial das lojas em todo o território rio-grandense. É preciso dizer que originalmente Bento Gonçalves não era republicano, ele era monarquista constitucional. E quando começa a Revolução Farroupilha, ele não pensou em independência, ele pensou apenas em reivindicar
do Império atenção para a questão do charque. O Bento Gonçalves foi mais de uma vez influenciado por padres, inclusive o padre Caldas, que alagoano, circulou, ele esteve no Rio da Prata, na região do Prata, ele sempre foi do ideal republicano, ele achava o Império, a monarquia brasileira opressora, e ele tinha assim uma raiva ideológica da monarquia, né? Então essa é a atração do padre Caldas em relação aos farroupilhas. Ele sente que se pode propagar aqui contra o Império do Brasil ideais republicanos. Raríssimos, mas houve sacerdotes católicos que se iniciaram na maçonaria e prestaram importantes serviços maçônicos, como, por exemplo, o padre que se ofereceu para ser confessor do prisioneiro Bento Gonçalves, na Bahia. E ali se tramou a fuga do Bento. O Bento estava preso no Rio de Janeiro quando a maçonaria tentou libertá-lo. Fugiu o Corte Real, fugiu Onofre, e o Bento, que estava com o Pedro Boticário, era um sujeito gordo, volumoso, e não escapou, não coube na abertura. E o Bento se recusou a fugir. Mas aí o Império cresceu o olho. Vamos tirar esse farrapo daqui, porque senão a maçonaria vai libertá-lo. Então puseram no vapor e largaram para o fim do mundo, que era Fernando de Noronha. Só que o comandante do navio era maçom e desarranjaram o navio para que pudesse aportar em Salvador. Então, tudo combinado com a maçonaria, um saveiro, que é um barco típico da Bahia, circulava em redor do forte e Bento nadava, tinha permissão para nadar. O saveiro se aproximou mais, ele nadou até o saveiro, que ia levá-lo para a liberdade, foi para a ilha de Itaparica. De Itaparica foi para Salvador, onde é colocado no navio pela maçonaria e vem até Desterro, e dali a cavalo chega finalmente a Setembrina, onde ele já estava eleito presidente da República Rio-Grandense. Tudo isso a maçonaria tramou e realizou com um grande sucesso. A maçonaria tem um compromisso ético e moral com a sociedade. A maçonaria é o elo com a formação da família, que é a fonte de tudo. É uma família universal. Nós nos proclamamos absolutamente iguais, embora esse não seja o primeiro princípio da família, mas o amor fraternal é a essência da maçonaria. O corpo de Cristo. Amém. Como existia na época já um policiamento, digamos assim, entre a igreja e a maçonaria, por algumas bulas papais em que eles condenavam as atitudes dos maçons, então havia uma necessidade das lojas maçônicas se reunirem em lugares que fosse pouco conhecido, e sempre variando os locais, exatamente para evitar um confronto, uma perseguição do Estado, digamos, na maçonaria naquela época. É um espaço, entre os poucos espaços que existiam, em que os livres pensadores podiam discutir e se opor especialmente ao absolutismo e à Igreja Católica, que andava passo a passo, né, com o absolutismo. A maçonaria não é uma religião, ela aceita pessoas de todos os credos, só não aceita ateus. Tanto que a maçonaria, ela dá um nome próprio a Deus, que é o grande arquiteto do universo. É Deus e é um Deus comum a todas as religiões. E a maçonaria inteligentemente disponibilizou o seu estudo através de um sistema de símbolos. Os símbolos nos permitem a associação, a ideia. Então, não se pode conceituar ou definir um símbolo para todos, porque ele deixa de ser um símbolo. Ele serve individualmente para que cada um possa dele extrair o ensinamento, o conhecimento, a sabedoria que nele está contido. O delta, simbolicamente, significa a vigilância e a permanente companhia do poder criador incriado. O G é a identidade, é a letra que significa esse poder criador. E o olho é a consciência divina. Daquilo que ficou da Revolução Farroupilha, materialmente falando,
e da presença de símbolos maçônicos e nas marcas da Revolução, e a bandeira talvez seja a mais importante delas, encontramos ali alguns elementos também da maçonaria. Eu acho que explicitamente são as colunas. Quem concebeu a bandeira quis mostrar um pouco a confluência de muitas ideias. O caráter secreto da maçonaria é individual, é o segredo doente que vai se descobrindo, porque iniciar-se é estudar-se a si mesmo. Dominar o segredo, o mistério, é abrir uma janela, um campo enorme e vasto às conquistas da inteligência. Mas a igreja não concordava nessa época com as ideias maçônicas. Pelo contrário, combatia. Embora muitos padres e também os farroupilhas, tanto os líderes farroupilhas como os padres, muitos dos padres que participaram da Revolução Farroupilha eram maçons. Eles eram maçons, mas a igreja, nesta época, teoricamente, vamos dizer assim, ela combatia a maçonaria. Porque a maçonaria era, sem dúvida alguma, neste momento, uma das grandes difusoras dos ideários da Revolução Francesa. E isso desagradava a igreja. Então, mais nós poderíamos falar assim, que os farroupilhas, até por uma necessidade geopolítica, diríamos hoje, eles fizeram com que a igreja local tivesse uma administração própria. E essa administração própria significou liberar-se, vamos dizer assim, da obediência à Diocese do Rio de Janeiro, a qual pertencia o Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul pertencia à Diocese do Rio de Janeiro. Quando o Rio Grande do Sul entra em guerra com o Império, a capital do Império era qual? Rio de Janeiro. Como é que os padres desse novo país, Rio Grande, iam obedecer à Diocese cuja sede ficava na capital adversária, inimiga? Né? Era quase incompatível. Então, para eles era natural. É um novo país, então nós vamos constituir uma hierarquia própria que no devido tempo vai ser regulamentada em Roma. E daí vem a ideia de cisma. O que é cisma? Cisma é uma palavra grega que significa cisão. Então, quando há uma cisão, ou por razões teológicas, ou por razões disciplinares, uma parte da igreja se separa. Por que cisma? Porque não tinha autorização do imperador ou de Roma. Nunca houve aqui, durante a Revolução Farroupilha, uma ordenação de um bispo. Aí sim se caracterizaria um cisma de fato. O que houve foi uma espécie de vigário apostólico, o Padre Chagas, que era, vamos dizer assim, o chefe da igreja Farroupilha, da igreja no Rio Grande do Sul. Ele não era um homem, digamos assim, fanático, um homem de extremos. Ele não era, era um homem equilibrado. Ele era, dizem que muito culto, um grande professor de latim. Ele era benquisto porque também todos sentiam que ele não era um oportunista político. Ele se ligou aos farroupilhas não porque quisesse poder, mas depois ele recebe a repreensão, a reprimenda e há uma circular do bispo do Rio de Janeiro protestando contra isso. O importante é que o Padre Chagas e os padres farroupilhas jamais quiseram romper com a fé católica. Tanto é assim que a Constituição de 1843 diz que a religião oficial da República Rio-Grandense é católica apostólica romana. Então, como o Brasil naquela época não era um Estado laico, certo? Então a didática era toda manejada pela igreja. Porém, jamais a igreja conseguiu estancar a ideia iluminista. Um grande número de sacerdotes ficou ligado à Revolução Farroupilha. E há quem diga que foi um ato completamente ilegal. Foi ilícito esse ato que criava a figura do vigário. E este ato é que é questionado, porque a igreja romana e toda a igreja central ligada ao imperador diziam que esse ato não foi válido. Quando acaba a Revolução Farroupilha, claro que todos os atos do Padre Chagas foram anulados, os atos eclesiásticos dele, porque
se dizia, ele não tinha autoridade própria para tomar certas decisões. Que Deus abençoe todas as famílias. Cantemos. Ao final de 10 anos de guerra, o pacificador vai ser o Duque de Caxias, um maçom e principal liderança do Grande Oriente do Brasil. Mas a maçonaria esteve sempre presente lá no decênio heróico, no 1 ano da Revolução Farroupilha e nos 9 anos da Guerra dos Farrapos. E no evoluir dos acontecimentos, a maçonaria várias vezes tentou fazer a paz. Inclusive terminou iniciando Davi Calabarro para que ele pudesse tratar com o Barão de Caxias, que era maçom. Daí vai surgir a paz. Então aqui vem a importância da Revolução Farroupilha para a história da igreja. Acontece que logo depois de terminada a Revolução Farroupilha, Dom Pedro II vem visitar o Rio Grande do Sul com o bispo do Rio de Janeiro. O bispo percorre o Rio Grande do Sul e diz para o imperador: o único jeito de tirar a província de São Pedro do Rio Grande do atraso religioso que se encontra, especialmente depois desses 10 anos de guerras e de confrontos, é criar uma diocese. Então não havia um vínculo efetivo da população com os rituais católicos e nem, portanto, com o pensamento católico. Então há um anticlericalismo que cai muito bem para a maçonaria. Foi a maçonaria a principal instituição que contribuiu para o processo de laicização ou secularização do Estado brasileiro. Isto é, e contribuiu para a separação Estado e Igreja. Tanto o imperador como o bispo do Rio de Janeiro ficaram absolutamente convencidos: não se pode deixar essa terra abandonada. Impõe-se criar uma diocese. E amadurece a ideia da diocese. Diocese significa que um lugar tem um bispo próprio, portanto, tem autoridade própria. Então, diocese dá autonomia muito grande a uma igreja local. Se oficialmente Estado e Igreja eram unidos, para a sociedade essa união não era percebida e não era respeitada. E a maçonaria, na segunda metade do século XIX, vai escancarar isso de diversas maneiras e com muitas ações. Ela vai ter toda uma política voltada ao anticlericalismo. Em outros movimentos da igreja, às vezes, quem participa de determinado movimento é excluído, é afastado, é separado. Isso não houve. Alguns foram para outras regiões, mas o próprio exemplo, não é, do Padre Chagas e de outros padres, eles foram assumidos, né? Quer dizer, eles continuaram no seu ministério, né? E não foram marginalizados. Isso me parece extremamente positivo. O primeiro bispo do Rio Grande do Sul, Dom Feliciano, vai nomear o Padre Chagas seu vigário-geral, totalmente reconciliado, portanto, com a igreja no Rio Grande do Sul. O Padre Chagas recebeu essa região que nós hoje quase nem podemos imaginar, porque é habitada, é plantada, etc. Mas na época era uma região mais erma, né? E assume, e enfim, cuida dos fiéis até a sua morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a nossa vontade. Mais tarde, a maçonaria, especialmente na Itália, vai ser muito agressiva com a igreja. Aí a igreja reage sendo ainda mais firme em relação à maçonaria. Mas isso mais tarde. A quem nos tem ofendido. O maçom é um homem inquieto, ele não é submisso, mas quando a injustiça se faz sentir, ele é o primeiro a se levantar. As armas do maçom são a pena e a inteligência, a palavra. Então é a função do maçom fazer com que a sociedade compreenda os momentos históricos. Não se fez uma guerra, uma revolução sem a participação maçônica. E
Mais importante, não se fez paz sem a participação maçônica. Os cavaleiros da noite galopam quietos, no máximo. Quem fez a guerra em silêncio, fez a paz. São irmãos entre colunas, farroupilhas e imperiais. Por mais que se desentendam, amam o Rio Grande demais. Os maçons sabem o que querem. Ontem, guerra. Hoje, paz. Uma espada flamejante que não se dobra jamais. O olho que tudo vê. Os tiros, os vivas e os ais. Os maçons são rio-grandenses, nossos avós, nossos pais. Vieram da noite dos tempos, dos 4 pontos cardeais. 3 abraços e a paz é feita dos pampas meridionais.